Fala pessoal, meu nome é Renan Roça, eu sou analista CNPI, sou trader, sou criador do método Roça de Price Action e você está no Bit Recap, seu vídeo semanal de análise do Bit, o nosso contrato futuro de Bitcoin negociado aqui na B3, tá certo? Então vamos lá, vamos para o gráfico, vamos falar um pouquinho do que aconteceu nessa semana com o nosso Bit. Bom, essa foi a primeira semana de negócios de um novo contrato, né? O Bit venceu no dia 31. Se a gente olhar aqui na nossa plataforma, a gente vê que o K24 foi um contrato que foi expirado agora no dia 31/5, tá? E agora está sendo negociado o BIT M24, né? Se a gente for para o Bitfoot, a gente tem então um gráfico agregado aí com todos os contratos passados, inclusive com preços anteriores ali vindos do Nasdaq Bitcoin Reference Price, que é o índice de referência do nosso contrato aqui da B3, tá? Coisas interessantes aí a respeito, né, que a gente pode falar do Bit na última semana, tá? Essa semana tá fechando aí próximo de 12,5 bi de volume financeiro negociado, comparado com a semana passada, a última semana de contratos, última semana de negócios do contrato passado, 7,71 bi. Então a gente teve aí um aumento bastante significativo, né, de contratos negociados no nosso Bit. Quando a gente olha para o movimento do preço, a gente nota, né, estamos agora no final do pregão, né, 18,5, a gente nota aqui já spreads bastante reduzidos, né? Claro, eventualmente a gente tem um aumento desse spread, né? Melhor oferta de compra, melhor oferta de venda, mas a gente nota de novo, né, consecutivamente, semana a semana, redução desse spread, além de que a gente nota também um aumento de liquidez no book, a gente nota níveis de preço já com 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15 contratos posicionados por nível de preço, principalmente os níveis, desculpa, mais próximos, né? Olha como fecha o spread agora. Claro, ainda existe, né, buraco no book, mas a gente tem bastante contrato até. Claro, não se compara ainda com o que a gente tem de mini dólar e mini índice, mas o número de contratos posicionados por nível de preço, principalmente próximos do preço do último negócio, tem aumentado substancialmente aí semana a semana, né, à medida que o mercado vem ganhando mais volume de negócio, tá? Em termos de movimento de preço, a gente teve uma situação interessante nessa semana, que foi a superação do preço mais alto da semana de estreia, né, do nosso contrato. Se a gente descer para o gráfico diário, esse dia aqui foi o dia de estreia do nosso contrato, dia 17/4, né? E aqui no dia 5/6, a gente teve então superação desses preços aqui, né? O mercado chegou a trabalhar brevemente acima da máxima do dia de estreia do Bit aqui na B3. Ainda não temos exatamente uma tendência acima da máxima, foi só uma beliscada acima do preço e por enquanto o mercado não dá continuidade acima do 382, 320. Subindo para o gráfico semanal, ainda tudo bastante sobreposto, né? A gente não tem uma perna forte, tudo bem, são 4 barras em sequência, a gente tem algum movimento um pouquinho mais direcional quando a gente olha para as últimas semanas, mas ainda considera esse mercado aqui um mercado lateral. Tá tudo sobreposto, barras de indefinição na maioria do tempo. Tem algumas regiões sem reteste, né? Por exemplo, aqui, né, a diferença que a gente tem entre a máxima desse candle aqui, por exemplo, com a mínima desse, né? Aqui não sei se tem alguma coisa, tem uma pequena região aqui, né, entre máxima desse candle 20 e do mínima do candle 22, aqui no gráfico semanal, mas não é nada muito significativo em termos de construção de perna, né? São barras de indefinição, as últimas barras estão sobrepostas, essa semana fecha também com uma falha acima do 320, pelo menos se a gente tiver um fechamento nesse preço, e quando a gente desce para o gráfico diário, a gente vê que houve, né, um desenvolvimento de tendência, a gente teve alguns dias um pouco mais interessantes aqui atrás, algum outro dia aqui, e aí o mercado recentemente consegue testar essa máxima anterior, mas quando se aproxima dessa região de máxima anterior, a gente nota que não tem continuidade compradora, né? A gente vê reação vendedora nesse dia anterior aqui, vê reação vendedora no dia de hoje, já trabalhando abaixo do dia anterior também, só que com bastante sombras. Mercado bem definido, né? Não dá para a gente entender isso aqui como um movimento contundente de alta pela falha da superação da máxima anterior aqui, mas também quando a gente olha para a composição do movimento, a gente nota que o mercado se mantém, por enquanto, pelo menos em uma tendência de alta, né? Vem de uma perna compradora anterior, faz uma primeira perna de correção, tentativa de retomada, mais uma perna de correção, o que eu chamo de correção complexa, né? Isso aqui é um canal de correções complexas, consegue fazer uma retomada, beliscando acima da máxima do tempo gráfico maior, e agora a gente vê uma nova perna de correção. Por enquanto, essa perna de correção, na minha visão, ainda é uma perna
saudável de correção, né? Correção para 50%, tudo bem, vem numa barra só praticamente, né, da região das máximas até aqui, deixa essa sombra inferior e está sobreposta com outros 2 dias vendedores. Idealmente, né, nas correções a gente quer ver movimentos menos contundentes do que nas impulsões. Tá? Só que aqui, novamente, estamos nas máximas de lateralidades dos tempos gráficos maiores, né, no caso do gráfico semanal. Então, eu acho que os próximos pregões vão ser bastante importantes para a gente entender se o mercado consegue se manter acima desse ponto de correção de 50% da perna de alta, né, que conflui também com essas máximas anteriores aqui do candle 131 e 135. Então essa região aqui pode acabar sendo uma região interessante para os compradores voltarem a entrar a favor dos movimentos que vêm sido formados nos últimos dias e quem sabe o mercado ganhe força para superar essa máxima aqui. Né? Acho que aqui a gente tem que esperar um pouquinho para entender se o mercado realmente vai manter essa tendência de alta desenvolvida no gráfico diário acima das máximas do gráfico semanal. Nos tempos gráficos menores, né, 60 minutos, a gente teve alguns movimentos bastante interessantes também recentemente, nos últimos dias. O dia de hoje também um dia bastante movimentado, né, movimento de queda aqui, pelo menos na sexta hora do dia, né, sexta barra do dia aqui, uma queda bastante interessante. Olhando isso aqui por um tempo gráfico menor, ainda a gente nota um rompimento para baixo, né? Uma lateralidade menor aqui no 15 minutos, até um triângulo daria para traçar aqui, né, e o mercado perde essa região de suporte anterior aqui de uma forma bastante contundente, né, numa formação de perna que já desde aqui de dentro da lateralização já era uma perna levemente diferente do que a gente via normalmente aqui dentro, né? Tem barra 13 e barra 14 aqui, que são barras interessantes, mas aqui o mercado conseguiu manter, né, a consistência, ele conseguiu manter o desenvolvimento de perna abaixo da região das mínimas anteriores, então isso aqui é uma boa configuração de rompimento e realmente rendeu um movimento bastante importante aqui nos 60 minutos, que agora está em correção, né? Quando a gente mede também correção desse movimento dos 60 minutos aqui, pegando desde a mínima da impulsão até a máxima da impulsão, né, a gente nota o mercado fazendo correções também para 50%. Né? Já uma primeira tentativa de retomada frustrada, uma segunda tentativa de retomada, agora o mercado não supera a máxima anterior, acima da região de correção de 50%, que conflui também com a média, e parece-me fazer uma tentativa de retomada novamente aí. Vamos aguardar, né? Isso aqui partindo de uma máxima de tempo gráfico maior, né, que é essa região aqui do 382, 320, máxima do gráfico semanal, pode gerar um movimento bastante interessante. Né? Só que, de novo, o diário ainda tem um ponto de correção importante aqui, que é o 365, 920, para a gente entender, né, como é que o mercado vai trabalhar à medida que os tempos gráficos menores voltarem a testar essa região. Né? Então, essa região aqui é correção do gráfico diário. A gente tem essa mínima anterior marcada aqui na barra 7, que é a mínima do canal dos 60 minutos. Né? O 60 já em tendência de baixa. Se o mercado conseguir desenvolver abaixo dessa região, provavelmente a gente entra também, né, num movimento lá no gráfico diário que pode ser um pouco mais contundente na venda, quem sabe uma interrupção da tendência, né? Porque aí teríamos também violação da linha de tendência, violação do ponto de correção, talvez construção de força na contratendência, e quem sabe isso aqui seja uma interrupção da tendência de alta do gráfico diário do BIT, né? E se perder essa região depois, aqui, né, mais inferior, quem sabe até tome uma tendência de baixa, mas eu acho que é cedo para falar isso ainda, né? Acho que o momento é de aguardar definição, dado que o mercado acaba de testar pontos importantes nos tempos gráficos maiores aqui no BIT, tá certo? Então é isso, novamente ganho de liquidez, novamente ganho de volume, bons movimentos que aconteceram nos últimos dias aqui no BIT, teste de pontos importantes, preços importantes e quem sabe a gente tem uma mudança de contexto e uma mudança de composição de movimento para os próximos dias e quem sabe isso coloque o mercado nos tempos gráficos maiores também em uma tendência, o que deve trazer dias mais movimentados ainda para a gente, tá certo? Esse foi o vídeo de hoje, um abraço, a gente se vê por aí e até mais.